A pequena cidade de Alamogordo, no Novo México, nunca foi famosa por suas crianças. Era um lugar silencioso, rodeado por desertos e bases militares, onde o vento quente soprava poeira e memórias antigas dos testes nucleares e das primeiras experiências aeroespaciais dos Estados Unidos. Mas naquele verão, uma menina de 8 anos transformaria a rotina pacata da cidade em um dos casos mais estranhos já registrados. O nome dela era Emily Carter. Filha de um mecânico e de uma professora de história, vivia uma vida simples, entre a escola, o quintal e o som distante dos jatos que cruzavam o céu azul. Desde muito nova, Emily mostrava uma curiosidade incomum sobre o espaço. Não era o tipo de interesse comum a crianças. Não falava de planetas coloridos ou alienígenas, mas de coisas que pareciam vir de lembranças. A lua não é silenciosa, dizia. Lá dá para ouvir o som do próprio coração. Os pais acharam que fosse imaginação, mas tudo mudou na noite em que ela acordou gritando. Disse que não conseguia respirar, que o oxigênio estava acabando, que a nave girava rápido demais. As palavras vinham entre soluços e termos técnicos que uma criança jamais poderia conhecer. Falha no módulo de descida, rotação fora de controle, transmissão cortada. Ela repetia, como se estivesse revivendo algo. O pai a segurou assustado, enquanto a mãe ligava para o médico. Quando a menina se acalmou, parecia exausta, mas lúcida. Disse apenas, eu morri tentando voltar. Nos dias seguintes, começou a desenhar. Papéis espalhavam-se pela casa com imagens detalhadas de painéis de controle, botões, capacetes e uma bandeira norte-americana coberta de poeira. A professora da escola ficou impressionada com o realismo. Alguns dos desenhos mostravam o interior de uma cápsula espacial com precisão perturbadora. Um deles exibia um emblema que ninguém reconheceu, uma águia prateada com a inscrição A-17 Orion Mission. O pai, curioso, pesquisou e descobriu que aquele símbolo nunca existiu em missões oficiais da NASA. Quando perguntou de onde ela o conhecia, Emily respondeu, do uniforme, eu usava ele. A mãe tentou tratá-la com psicólogos, mas nenhum diagnóstico parecia se encaixar. Não havia traumas, nem sinais de distúrbio. A menina era saudável, articulada e emocionalmente equilibrada, exceto quando alguém falava sobre a lua. Nesses momentos, ela se fechava completamente, olhando fixamente para o céu, como se buscasse algo que apenas ela conseguia ver. A história chegou ao conhecimento do Dr. Henry Wallace, astrofísico aposentado que havia trabalhado com a NASA durante os anos 70. Wallace vivia isolado desde a aposentadoria, mas ao ouvir o relato, pediu para conhecer a menina. Quando a visitou, encontrou uma criança de olhar calmo, porém cansado, como alguém que carrega lembranças que não pertencem à própria idade. Emily, perguntou o cientista, enquanto colocava sobre a mesa uma fotografia em preto e branco. Você reconhece esse homem? A foto mostrava um grupo de astronautas de 1968 em treinamento. Emily olhou por alguns segundos e apontou o dedo. Ele era eu. Wallace gelou. O homem que ela apontara era o astronauta Thomas Reed, piloto da missão Aquila 17, um projeto experimental cancelado após um acidente em 1972. O nome quase ninguém lembrava. Reed nunca chegou à Lua. Sua nave explodiu durante o retorno à atmosfera. Você sabe o que aconteceu com ele? Perguntou Wallace, tentando manter a calma. Emily respirou fundo e respondeu com uma naturalidade assustadora. Ele não voltou porque não era para voltar. O cientista não respondeu. Apenas anotou tudo e pediu para conversar com os pais. Nos dias seguintes, começou uma investigação silenciosa, tentando encontrar alguma explicação. Descobriu que os detalhes que Emily narrava, como falhas específicas no módulo de propulsão e a sequência dos alarmes antes da explosão,
não estavam disponíveis em nenhum registro público. Eram informações confidenciais da época. A notícia se espalhou. Canais locais, curiosos e ufólogos começaram a cercar a casa da família. A menina tímida raramente falava em público, mas em uma tarde, durante uma entrevista improvisada, disse algo que deixaria o país inteiro em silêncio. A lua não quer a gente lá. O repórter, tentando rir, perguntou o que ela queria dizer. Emily apenas olhou para a câmera e completou. Não é um lugar morto. A gravação viralizou. Em poucas horas, as redes sociais foram tomadas por teorias, debates e pânico. Astrônomos se manifestaram, psicólogos tentaram explicar, mas ninguém conseguiu ignorar o olhar daquela criança. Um olhar que não pedia atenção, mas parecia carregar uma verdade antiga demais para ser inventada. Naquela noite, o Dr. Wallace escreveu em seu diário: "Se isso for apenas coincidência, é a mais precisa que já vi. Mas se não for, talvez nunca devêssemos ter olhado para cima." E por algum motivo que nem ele sabia explicar, o velho cientista passou a sonhar, noite após noite, com o mesmo som que Emily descrevera. O som do próprio coração batendo em meio ao vazio da lua. Nos dias que se seguiram à entrevista, a cidade de Alamogordo virou o centro de atenção de todo o país. Canais de televisão acamparam em frente à casa da família Carter. As gravações de Emily foram reproduzidas em centenas de programas e noticiários. Psicólogos religiosos, ufólogos e cientistas discutiam ao vivo sobre a menina que dizia ser a reencarnação de um astronauta. Enquanto o mundo debatia, Emily apenas desenhava. No quarto dela, as paredes estavam cobertas de folhas e diagramas. Cada desenho parecia mais complexo que o anterior. Circuitos, mapas estelares, coordenadas numéricas. Nenhum deles era algo que uma criança comum poderia compreender. Quando o pai perguntou o que eram aquelas linhas, ela respondeu sem olhar. Rotas, mas não daqui para lá. São de lá para cá. A mãe começou a temer por ela. Emily comia pouco, dormia mal e dizia que ouvia ecos quando fechava os olhos. O Dr. Wallace, agora mais envolvido do que gostaria, visitava a menina quase todos os dias, registrando tudo com cuidado. Ele percebeu que ela mencionava termos técnicos que nem os engenheiros da época utilizavam mais. Em um dos encontros, colocou uma gravação antiga de comunicações de missões lunares. Emily ouviu em silêncio e de repente murmurou: "Esse som, ele estava errado. O problema não foi no escudo térmico, foi no acoplamento." Eles sabiam disso. Wallace ficou imóvel. A informação que ela mencionava estava em relatórios confidenciais, desclassificados apenas décadas depois. Documentos que ela jamais poderia ter visto. Ele se lembrava perfeitamente das discussões internas sobre aquela falha. "Emily, como você sabe disso?" perguntou, tentando esconder o nervosismo. "Porque eu senti quando a cápsula quebrou. Naquela noite, o cientista não dormiu. Pela primeira vez em anos, sentiu medo de algo que não compreendia. Enquanto isso, o comportamento de Emily se tornava mais inquietante. Ela começou a passar horas encarando o céu, especialmente nas noites de lua cheia. Às vezes, falava sozinha. A mãe contou que certa vez a encontrou no quintal, descalça, repetindo uma frase em voz baixa. "Não está morta, só esperando." Os vizinhos começaram a comentar. Alguns diziam que era possessão, outros que a menina era um prodígio incompreendido. A escola pediu que os pais a mantivessem em casa até a situação se estabilizar. Foi então que um novo evento trouxe ainda mais confusão. Durante uma transmissão ao vivo de um programa de TV nacional, o Dr. Wallace foi convidado a debater o caso. No meio da entrevista, ele recebeu uma mensagem em seu celular. Era um vídeo gravado pela mãe de Emily poucos minutos antes. A menina estava no quarto, olhando para o teto, e disse com voz calma: "Ele está voltando." "Quem está voltando?" a mãe perguntou. "O homem que ficou lá." Na mesma hora, as luzes da casa piscaram. O vídeo terminou. Horas depois,
O doutor. Wallace ligou desesperado para os Carter, mas ninguém atendeu. Dirigiu até a residência, encontrando o portão aberto e a mãe chorando na varanda. Emily estava no quintal, sentada sobre a terra, olhando fixamente para o céu. Ao lado dela, uma pequena marca circular no chão, como se algo tivesse queimado o solo. "O que aconteceu?" perguntou o cientista, ajoelhando-se. A menina o olhou com tranquilidade. "Ele passou por aqui, mas não ficou. Disse que ainda não é hora." O Dr. Wallace a levou para dentro, tentando compreender o que ouvira. Notou que Emily tinha algo nas mãos, um pequeno pedaço metálico, irregular, coberto por uma fina camada de poeira prateada. Quando ele o pegou, percebeu que era pesado demais para o tamanho. Ao limpá-lo, viu o símbolo da Aquila 17. Ele conhecia aquele emblema, o mesmo que desaparecera junto com a nave de Thomas Reed, o homem que Emily dizia ter sido. Wallace enviou o fragmento para um laboratório independente em Houston. Os resultados chegaram uma semana depois. A liga metálica continha elementos não catalogados na Terra. Um composto desconhecido, com propriedades que lembravam ligas espaciais, mas com um traço químico impossível de reproduzir em laboratório. O cientista ficou em choque. Nenhuma explicação parecia coerente. Não havia registro de queda de detritos, nem atividades espaciais recentes. E mesmo que houvesse, aquele símbolo não deveria existir fora das fotos de arquivo de 1972. Nos dias seguintes, o comportamento de Emily piorou. Ela começou a falar durante o sono, descrevendo lugares e sons que soavam como lembranças de outro mundo. A luz era azul, mas o chão era cinza. O silêncio era pesado. Eu tentei falar com eles, mas a voz não saía. O Dr. Wallace percebeu algo ainda mais inquietante. Todas as vezes que Emily sonhava, medições de rádio captavam ruídos estranhos, vindos da direção da lua. Um padrão repetitivo, quase como uma sequência de batimentos. Aos poucos, a dúvida começou a se instalar não apenas na ciência, mas na própria lógica. E o velho cientista, que um dia acreditara compreender o universo, começou a questionar se o espaço era realmente o vazio que diziam, ou se, talvez, estivesse cheio demais de memórias que nunca soubemos ouvir. O laboratório que analisou o fragmento metálico não conseguiu explicar sua composição. O relatório técnico descrevia uma liga de natureza desconhecida, resistente a calor e pressão, acima do que qualquer material terrestre suportaria. O documento foi enviado ao Dr. Wallace com uma observação discreta. Algumas propriedades sugerem origem extraterrena. A notícia se espalhou rapidamente, embora o cientista tivesse tentado manter sigilo. Em poucos dias, agentes federais apareceram na casa dos Carter, fazendo perguntas e levando amostras. Disseram ser uma investigação científica de segurança nacional. Desde então, a família passou a viver em silêncio. O Dr. Wallace, frustrado e inquieto, começou a revisar os antigos arquivos da NASA. Vasculhou relatórios esquecidos, memorandos de 1972, e encontrou menções a um projeto chamado Orion Return Protocol, uma iniciativa abortada que visava estudar anomalias eletromagnéticas lunares. Entre os nomes listados estava o de Thomas Reed, o mesmo astronauta cuja nave explodira. Nos relatórios confidenciais havia uma observação enigmática. Transmissão final recebida, mas não decodificada. Wallace conseguiu localizar uma cópia da transmissão nos arquivos digitais. Ao reproduzir o áudio, ouviu estática, seguida por uma voz distorcida, quase irreconhecível. Era masculina, ofegante. A gravação durava 19 segundos. No final, algo soava como "não é pedra, é olhar". A frase o assombrou. Na manhã seguinte, decidiu visitar Emily novamente. Encontrou a menina no quintal, observando o céu com um telescópio simples. O rosto dela estava sereno, mas distante. Ele se aproximou devagar, levando consigo uma cópia do áudio. "Emily, quero que ouça uma coisa", disse. Ela encostou o ouvido no fone e ficou imóvel. Quando o som terminou,
respirou fundo e respondeu. Foi a última coisa que eu disse. O coração de Wallace parou por um instante. O que queria dizer com isso, Emily? Ela se levantou, limpando a poeira das mãos. Que a lua não está olhando para nós. Somos nós que estamos presos no olhar dela. As palavras ecoaram na mente do cientista. Havia algo ali, uma ideia que desafiava a razão. Nos dias seguintes, Wallace começou a investigar padrões de rádio vindos da Lua. Usando uma pequena estação de escuta que ainda mantinha em casa, ajustou antenas e filtros. Na terceira noite, captou algo. Um ruído intermitente, em frequência muito baixa, como uma pulsação regular. Ele analisou o espectro e percebeu que o som se repetia em intervalos idênticos aos batimentos cardíacos humanos. Ligou para a família Carter imediatamente. O pai atendeu com voz cansada. Ela está dormindo, disse, mas o senhor devia ver isso. Wallace se dirigiu até lá sem pensar. Quando chegou, encontrou Emily dormindo profundamente, o corpo imóvel. No monitor ao lado da cama, a frequência cardíaca da menina estava em 33 batimentos por minuto, o mesmo padrão do sinal vindo da lua. O cientista ficou observando, atordoado. Quando o som do monitor mudou de ritmo, o rádio em seu bolso captou uma interferência idêntica. Emily abriu os olhos lentamente. Ele está ouvindo também, murmurou. Quem está ouvindo? Perguntou Wallace. O homem que ficou. Ele nunca saiu de lá. O ar na sala ficou pesado. A mãe, assustada, abraçou a filha, mas Emily já parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Nos dias seguintes, o cientista tentou encontrar explicações racionais. Talvez tudo fosse uma coincidência, um fenômeno eletromagnético comum. Mas os dados eram claros. As ondas captadas vinham exatamente da região conhecida como Mare Tranquillitatis, o mesmo ponto onde pousaram as missões Apollo. O velho astrofísico começou a escrever um relatório confidencial, mas hesitou antes de enviá-lo. As implicações eram absurdas. Se a frequência fosse realmente de origem biológica, significaria que algo vivo ou consciente existia naquele solo lunar. Enquanto ele se perdia nos cálculos, Emily continuava a falar frases desconexas durante o sono. Em uma madrugada, a mãe gravou sua voz. Não é o vazio, é uma lembrança presa. A gravação foi enviada ao Dr. Wallace, que a comparou com o áudio original de 1972. Os espectrogramas coincidiam. O timbre, o ritmo, até a respiração. A mesma voz. A única diferença era o corpo que a abrigava. Naquela noite, Wallace sentou-se diante de suas anotações e escreveu algo que jamais mostraria a ninguém. Se a consciência é energia, ela não morre. Pode apenas orbitar, esperando outro corpo, outro tempo. E talvez o espaço seja o cemitério onde as memórias descansam até serem lembradas. Mas ele ainda não sabia o mais importante. Emily não era a única. As semanas seguintes trouxeram uma sequência de acontecimentos que pareciam desafiar qualquer explicação lógica. O Dr. Wallace, obcecado pelo caso, começou a receber mensagens de ex-colegas da NASA, todos pedindo que ele encerrasse as investigações. Um deles, em tom quase de desespero, escreveu: algumas transmissões não eram para serem ouvidas, mas o velho cientista não recuou. A cada dia, novas evidências pareciam apontar para algo muito maior. Durante uma análise noturna, ele percebeu que os pulsos vindos da Lua não eram aleatórios. O padrão, quando convertido em código binário, formava uma sequência que lembrava coordenadas. Quando inseriu os números em um mapa astronômico, o resultado o deixou sem ar. O ponto exato onde o sinal se originava correspondia à última posição conhecida da nave Aquila 17, desaparecida há mais de 50 anos. Ele não contou a ninguém, exceto Emily. Naquela manhã, foi até a casa dos Carter, levando os registros. A menina o esperava sentada no quintal, como se soubesse que ele viria. Achei o lugar, disse Wallace, abrindo o laptop. É onde sua nave caiu.
Emily olhou para o mapa e sorriu serena. Eu já sabia. O cientista se conteve. Como? Porque eu ainda escuto os alarmes, respondeu ela. Ainda está queimando. Antes que ele pudesse dizer algo, um ruído metálico ecoou vindo do rádio portátil que o professor sempre carregava. Era o mesmo som, a mesma frequência que havia registrado nas semanas anteriores, mas dessa vez o padrão mudou. Agora, as pulsações formavam um ritmo idêntico ao de uma sequência de palavras. Wallace gravou o sinal e o decodificou mais tarde, em seu laboratório. O resultado o fez tremer. O espectrograma formava uma frase em inglês, claramente audível entre os picos de frequência. Somos dois. Ele voltou à casa de Emily naquela mesma noite. Encontrou-a acordada, sentada na cama, o olhar fixo no teto. Emily, o que significa somos dois? Perguntou cauteloso. A menina demorou alguns segundos para responder. Por que ele não foi sozinho? Quem mais estava lá, Emily? Insistiu. Ela se virou lentamente e o que disse a seguir congelou o sangue do cientista. Eu deixei alguém na lua. Nos dias seguintes, o comportamento da menina mudou drasticamente. Passou a ter episódios de sonambulismo, levantando-se durante a madrugada e escrevendo símbolos nas paredes do quarto com giz branco. Os desenhos, quando analisados, lembravam caracteres de antigas linguagens de engenharia da NASA, combinados com códigos de navegação orbital. O Dr. Wallace documentava tudo. Seu escritório estava coberto de folhas, gravações e fragmentos de cálculos. Começava a acreditar que o fenômeno de Emily não era uma simples lembrança, mas uma reativação de uma consciência que ainda estava parcialmente conectada a algo ou alguém preso naquele ponto da Lua. Enquanto isso, a imprensa voltava a pressionar. O caso ganhara repercussão internacional. Cientistas de universidades estrangeiras tentavam entrar em contato com a família Carter, oferecendo estudos e testes. O governo, entretanto, interditou oficialmente o assunto, classificando-o como matéria de segurança aeroespacial. Mas a verdade já havia saído do controle. Em um fim de tarde, o Dr. Wallace foi surpreendido por um envelope deixado sob sua porta. Não havia remetente, apenas uma etiqueta com o código A17R2. Dentro, havia 3 fotografias em preto e branco, claramente antigas. A primeira mostrava o interior de uma cápsula lunar. A segunda, uma figura indistinta próxima à escotilha. Uma silhueta humana, imóvel, como se flutuasse. A terceira era ainda mais perturbadora. Um reflexo no visor de um capacete mostrava o rosto de uma mulher. Wallace ampliou a imagem comparando traços, e o resultado era impossível de ignorar. O rosto era idêntico ao de Emily. Naquela noite, ele foi até a casa da família Carter e mostrou as fotos à menina. Ela olhou calmamente, sem surpresa. Eu lembro dela, disse. Você a conheceu? Eu era ela. O silêncio tomou conta da sala. A mãe começou a chorar. O pai se levantou, tentando entender o que estava acontecendo. Emily, serena, apontou para a foto e completou. Eu morri com ela, mas só um de nós voltou. Wallace sentiu o ar faltar. Pela primeira vez, teve a sensação de que não lidava mais com um caso de memória ou coincidência, mas com algo que atravessava as fronteiras entre o corpo e o tempo. Naquela mesma noite, analisou novamente as gravações dos sinais lunares. No final do último arquivo, percebeu uma nova mensagem escondida entre as frequências, uma voz quase imperceptível, masculina, repetindo sem parar. Ainda estamos aqui. O velho cientista ficou em silêncio. A tela do computador tremia levemente e, por um instante, refletiu seu próprio rosto, ao lado do de uma menina sorridente, com um brilho frio no olhar. O Dr. Wallace passou os dias seguintes em isolamento, revisitando cada registro, cada frase dita por Emily. O mundo lá fora fervia com o mistério da menina, mas ele já não ligava para jornalistas ou governos, só queria entender. Havia algo nos sinais, algo que pulsava como uma lembrança viva.
Ao ampliar as gravações em frequências quase inaudíveis, percebeu um detalhe que escapara antes. Uma segunda camada de som, como respiração. No mesmo instante em que ouviu, todos os instrumentos do laboratório pararam. O contador de ondas congelou em 0,33 Hz, o mesmo ritmo das batidas cardíacas humanas. Ele sabia o que isso significava. O sinal não era apenas uma transmissão, era uma presença. Naquela noite, ligou para a casa dos Carter, mas ninguém atendeu. Pegou o carro e dirigiu pelas estradas desertas até Alamogordo. Quando chegou, encontrou a porta entreaberta e o pai de Emily no sofá, imóvel, com o olhar vazio. A mãe estava chorando na cozinha, dizendo que a menina havia desaparecido. Ela saiu andando, seguiu a lua. Do lado de fora, o quintal estava coberto de areia revolvida. Havia pegadas pequenas indo em direção ao deserto. E no chão, uma marca circular brilhante, como se o solo tivesse sido vitrificado pelo calor. Wallace sentiu o estômago revirar. Pegou sua lanterna e seguiu as pegadas até onde o vento começava a apagá-las. Depois de 1 hora de caminhada, ouviu algo. Um som grave, distante, semelhante ao ruído das transmissões lunares. E sob o luar, viu a menina, de pé, imóvel, encarando o céu. Ao redor dela, a areia parecia mover-se, vibrando em círculos concêntricos. "Emily!" gritou. "Volte comigo!" Ela não respondeu. Quando ele se aproximou, percebeu que os olhos dela refletiam um brilho prateado, idêntico ao das fotografias antigas. A menina levantou a mão e apontou para cima. "Ele me chamou", disse com a voz calma e distante. "Está preso no mar de silêncio." Wallace tentou segurá-la pelos ombros, mas sentiu uma descarga elétrica atravessar o corpo. A areia ao redor começou a subir, flutuando como poeira em gravidade zero. Ele recuou assustado. Emily deu mais um passo e o chão sob seus pés brilhou. De repente o som cessou. O vento parou. Um feixe de luz azulada desceu do céu, silencioso, tocando o solo bem à frente da menina. Wallace tapou os olhos com o braço, mas conseguiu ver uma silhueta dentro da luz. Alta, vestida com algo que lembrava um traje espacial antigo. Por um instante, acreditou estar sonhando. Emily sorriu. Ele voltou. O feixe desapareceu. O deserto ficou em silêncio absoluto. A menina caiu de joelhos e desmaiou. Wallace correu até ela, verificou o pulso. Estava fraco, mas presente. Carregou-a até o carro e voltou às pressas para a cidade. No hospital, exames não mostraram nada anormal. Apenas uma alteração na atividade cerebral. Ondas constantes, como se ela estivesse sonhando acordada. Os médicos não souberam explicar. Enquanto esperava no corredor, Wallace abriu o laptop e analisou o sinal captado na hora do fenômeno. O código de tempo mostrava uma sequência idêntica à das antigas transmissões da Aquila 17, e, entre o ruído, uma nova mensagem se formava. O retorno exige lembrança. Ele entendeu. Emily estava sendo usada como um canal. Aquilo que havia ficado na Lua, seja o que fosse, estava tentando voltar. Dias depois, a NASA anunciou discretamente a retomada de uma missão lunar não tripulada. O comunicado era vago, sem detalhes técnicos, mas uma fonte confidencial enviou a Wallace o verdadeiro objetivo: recuperar fragmentos não identificados de uma estrutura metálica encontrada na região do Mare Tranquillitatis. O velho cientista sabia o que isso significava. Alguém havia finalmente captado o mesmo sinal que ele, e agora queriam trazê-lo de volta. Emily permaneceu em coma leve, monitorada dia e noite. Às vezes, murmurava palavras que os médicos não entendiam. O Dr. Wallace gravava tudo. Em uma madrugada, enquanto ela dormia, o monitor cardíaco oscilou. A frequência passou de 33 para 66 batimentos por minuto, e o rádio do laboratório, a quilômetros dali, começou a transmitir o mesmo padrão. Ele ligou o gravador. A voz era nítida. "A órbita está aberta." A mensagem se repetia. Quando parou, Emily abriu os olhos. "Doutor", murmurou, "a Lua vai responder."
Responder a quê? Ela virou o rosto lentamente, os olhos completamente prateados. A lembrança. O cientista recuou sem palavras. A janela atrás dela tremia. O vidro vibrou até estilhaçar. E por um segundo, Wallace viu o reflexo da lua projetar-se nas paredes do quarto. Não branca, mas azul, pulsante, viva. Na manhã seguinte, ele escreveu em seu diário: "Não estamos sozinhos no espaço. Estamos acompanhados por aquilo que deixamos para trás. E talvez, ao pisar na lua, tenhamos acordado algo que nunca quis ser esquecido." O céu do Novo México amanheceu com um brilho estranho. Não era o nascer do sol, mas uma luz metálica que se espalhava no horizonte como se o dia e a noite estivessem trocando de lugar. No hospital, Emily acordou sem ser tocada. Os sensores ao redor de sua cama começaram a falhar e o vidro das janelas vibrava em uma frequência constante. Médicos correram, alarmes dispararam, mas ela permaneceu tranquila, sentada, com os olhos fixos na lua ainda visível pelo vidro. O Dr. Wallace chegou poucos minutos depois. O prédio já estava parcialmente evacuado e a energia caía em intervalos. Ele atravessou corredores escuros até o quarto da menina. Ao entrar, viu que ela estava sozinha, nenhum médico, nenhuma enfermeira. A luz do amanhecer atravessava a cortina, tingindo o ambiente com tons azulados. Emily chamou com voz trêmula: "O que está acontecendo?" Ela olhou para ele e por um breve momento o tempo pareceu parar. Eles responderam. O rádio de pulso do cientista chiou em seu bolso. Ele o retirou e ajustou a frequência. O som era familiar, o mesmo padrão de batimentos captado das transmissões lunares. Mas agora algo novo se sobrepunha. Uma segunda frequência, harmônica, humana, vozes. Emily levantou-se da cama com calma. "Está vindo para cá." "O que está vindo?" perguntou ele. Ela sorriu levemente. A lembrança que nunca morreu. De repente, todas as luzes do hospital se apagaram. Do lado de fora, o chão tremeu e as sirenes começaram a soar. Pessoas gritavam nos corredores, mas dentro do quarto, o ar se tornou pesado, denso. O Dr. Wallace sentiu o tímpano vibrar, como se algo invisível estivesse prestes a atravessar o ar. Então, a luz surgiu. Um feixe prateado, descendo do teto, envolveu a menina. O som aumentou, ressoando nas paredes como um coro longínquo. Wallace tentou correr até ela, mas uma força o deteve. Uma parede de energia que o empurrava para trás. No centro da luz, a silhueta de Emily começou a se alterar. As roupas tremulavam, como se mergulhadas em água. O ar ao redor dela distorcia, e uma forma se projetava por trás. Um contorno humano em traje espacial, com o emblema da Aquila 17 brilhando no peito. A voz veio primeiro, grave, metálica. Demorou. Muito. Emily ergueu os olhos. "Eu sei, mas agora lembramos." A silhueta avançou até se fundir com ela. Por um instante, o quarto ficou completamente branco. Quando a luz se dissipou, Emily flutuava alguns centímetros acima do chão. O rosto era o mesmo, mas seus olhos tinham mudado, duas esferas luminosas refletindo o vazio do espaço. "Dr. Wallace", disse ela, com uma voz que era duas ao mesmo tempo, infantil e adulta. "A missão não acabou." Ele tremia. O que você quer dizer? Não fomos sozinhos, e não voltamos sozinhos." O som voltou a encher a sala, um ruído grave, como motores antigos tentando ligar. Do lado de fora, o céu escureceu repentinamente e uma sombra circular começou a se formar acima da cidade. Os instrumentos do hospital enlouqueceram. Wallace olhou pela janela. A lua parecia maior, mais próxima, e havia algo na superfície. Uma mancha luminosa em forma de espiral que girava lentamente. Ele percebeu que o padrão era o mesmo das coordenadas que havia decodificado. O ponto da queda da Aquila 17. Emily estendeu a mão para o vidro. "Ele está abrindo o portão." "O portão?" repetiu Wallace, sem entender. "O que separa o que lembramos do que esquecemos." A vibração aumentou.
A cidade inteira parecia respirar junto com o som. O velho cientista sentiu as pernas fraquejarem. De repente, as janelas se estilhaçaram e uma rajada de vento frio invadiu o quarto. A menina começou a ser envolta por um véu de partículas prateadas. "Emily, não!" gritou ele, tentando segurá-la. Ela olhou para ele uma última vez. "Diga a eles que nunca foi o medo que nos impediu de voltar. Foi o que encontramos lá." Antes que pudesse tocá-la, a luz a engoliu. O som cessou e o quarto ficou em silêncio. Wallace caiu de joelhos, olhando para o vazio. No chão, restava apenas uma fina camada de poeira metálica. A mesma composição que o laboratório dissera ser impossível de reproduzir na Terra. No mesmo instante, agências espaciais ao redor do mundo registraram um evento anômalo, um pulso de energia vindo diretamente da superfície lunar. Duração: 11 segundos. Intensidade: desconhecida. Horas depois, quando a calma voltou, o Dr. Wallace subiu ao terraço do hospital. A lua estava ali, serena, mas algo nela havia mudado. No hemisfério sul, uma nova marca brilhava, o formato nítido de uma mão. Ele chorou em silêncio, compreendendo o que aquilo significava. Emily não desaparecera, apenas voltara. O mundo despertou em pânico. Naquela madrugada, satélites de comunicação, telescópios e estações espaciais haviam registrado o mesmo fenômeno. Uma emissão de luz intensa vinda da superfície da Lua, acompanhada por um pulso eletromagnético tão poderoso que interferiu em redes elétricas de vários países. As primeiras imagens enviadas mostravam uma mancha brilhante no mar e tranquilidades, uma forma que lembrava o contorno de uma mão humana. Governos tentaram conter a notícia, mas era impossível. O público via a marca com os próprios olhos. Bastava olhar para o céu. A lua, antes fria e silenciosa, agora tinha uma cicatriz luminosa que pulsava lentamente, como um coração distante. O doutor Wallace passou dias em silêncio absoluto, trancado em seu escritório. Desde o desaparecimento de Emily, não dera mais entrevistas nem aceitara visitas. Os médicos afirmaram que ele estava em colapso psicológico, mas a verdade era mais profunda. Ele não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz dela repetindo a última frase. "Nunca foi o medo que nos impediu de voltar." Cientistas do mundo inteiro começaram a investigar o evento. Medições sísmicas mostravam que o solo lunar emitia vibrações regulares desde aquela noite, uma sequência rítmica, semelhante a batimentos biológicos. A hipótese de vida lunar, há muito descartada, voltava a ser discutida com seriedade. Outros dados mostravam algo ainda mais inquietante. A composição química da região havia mudado. Minerais conhecidos começaram a exibir propriedades novas, refletindo a luz solar de forma anômala. Os relatórios oficiais evitavam conclusões. Nenhum governo queria admitir que algo inexplicável havia acontecido. No entanto, mensagens confidenciais circularam entre agências espaciais. Uma delas, enviada ao próprio Dr. Wallace, continha uma única frase: "O sinal reapareceu." O cientista sabia o que isso significava. O mesmo padrão de ondas captado meses antes, o mesmo ritmo que coincidia com os batimentos cardíacos de Emily, estava ativo novamente. Só que, desta vez, o som não vinha da Lua, mas da Terra. Usando seu antigo receptor de rádio, ele ajustou as frequências até encontrar o ponto. A transmissão era fraca, mas constante. O espectrograma mostrava uma sequência de pulsações que formavam uma frase curta. O ciclo completou. Ele registrou o som e o enviou a um laboratório independente. Dias depois, recebeu um retorno assustador. O padrão acústico da voz não pertencia a nenhum ruído natural. E mais, possuía a mesma assinatura de onda que a gravação de Emily, feita antes de seu desaparecimento. Wallace viajou para o deserto, até o mesmo ponto onde a menina havia sido encontrada meses antes. O lugar estava isolado, agora sob vigilância militar. Mesmo assim,
conseguiu chegar ao topo de uma colina próxima. Dali, observou o vale silencioso. No centro, exatamente onde Emily estivera, havia um círculo perfeito de areia vitrificada, o mesmo brilho prateado da amostra analisada no laboratório. Ele montou seu equipamento portátil e ajustou as antenas. O sinal estava mais forte ali. As ondas pareciam pulsar sob o solo, vibrando em resposta a cada respiração. O cientista começou a gravar. Por volta da meia-noite, o vento cessou. O deserto ficou imóvel. Então ouviu uma voz, fraca, mas inconfundível. Dr. Wallace. Ele engoliu em seco. Emily, eu vejo o céu, a voz dizia. Não tem fim, mas não é vazio. Lágrimas caíram do rosto do velho cientista. Onde você está? Silêncio. Depois, uma resposta suave. Onde tudo começou. No mesmo instante, a lua brilhou novamente e o sinal se intensificou. O chão sob seus pés vibrou, emitindo o mesmo ruído das transmissões antigas. Wallace olhou para cima e percebeu que o brilho da mancha lunar pulsava no mesmo ritmo de seu batimento cardíaco. As ondas ficaram mais fortes. Seu rádio estalou e queimou os circuitos. O vento voltou, levantando areia por todos os lados. Por um momento, ele achou ver uma figura infantil caminhando sobre a duna, os cabelos escuros, o olhar calmo. Emily. Ela sorriu e apontou para o céu. O velho seguiu o gesto e viu algo impossível. O reflexo de uma cápsula espacial cruzando a luz da lua. Um objeto antigo, idêntico aos modelos das missões Apollo. Nenhum radar o registrou, mas ele o viu claramente. Então, tudo parou. A luz da lua se apagou. O deserto ficou em silêncio. Horas depois, quando amanheceu, o corpo do Dr. Wallace foi encontrado ao lado de seu equipamento. O rádio queimado ainda emitia ruídos fracos, e entre eles uma gravação parcial de voz infantil dizendo: "O portão está fechado, mas ele ainda escuta." O relatório da morte foi simples: parada cardíaca. Mas o arquivo de áudio foi confiscado e classificado como confidencial. Nos meses seguintes, a mancha na lua começou a desaparecer, até restar apenas uma leve sombra, quase invisível. O mundo seguiu em frente como sempre faz, mas alguns astrônomos juram que nas noites de lua cheia ainda é possível ver um ponto luminoso piscando brevemente, como um farol. E quem escuta rádio em ondas curtas, nas frequências certas, às vezes jura ouvir uma risada de criança misturada à estática, doce, distante, ecoando entre o tempo e o vazio. Meses depois da morte do Dr. Wallace, o caso havia sido praticamente esquecido. Os noticiários que antes dedicavam horas à menina astronauta já tinham migrado para outros escândalos e tragédias. Mas, nos bastidores da comunidade científica, algo silencioso continuava acontecendo. O sinal, aquele mesmo pulso de 0,33 Hz, não havia desaparecido. Ele apenas mudara de origem. Em uma base de escuta no norte da Austrália, um jovem técnico chamado Daniel Price notou uma interferência constante em uma das antenas destinadas à observação solar. Ao analisar os dados, percebeu que o padrão não era solar, nem terrestre, e, curiosamente, não vinha do espaço, mas do subsolo. O técnico, curioso, isolou a frequência e a comparou com o banco de dados de transmissões espaciais históricas. O resultado o deixou paralisado. Era idêntico ao sinal registrado pelo Dr. Wallace meses antes de morrer. Nos dias seguintes, Daniel mergulhou nos arquivos e encontrou menções antigas a Aquila 17. Descobriu que Thomas Reed, o astronauta de quem Emily dizia lembrar-se, não era apenas mais um piloto experimental. Ele fazia parte de um programa não oficial da NASA, criado para investigar anomalias acústicas lunares. Documentos desclassificados mostravam que, durante os testes da missão, haviam captado sons que pareciam ecoar dentro da própria Lua, como se houvesse cavidades gigantes sob a crosta. Reed fora o único da equipe que afirmara ouvir vozes nesses ecos. Chamavam-no de
Homem da Lembrança, porque costumava dizer que a lua não era um lugar, mas um espelho. Daniel passou noites tentando decifrar o novo sinal subterrâneo. Certa madrugada, converteu o padrão em som audível. A frequência parecia uma respiração lenta, profunda. No terceiro ciclo, uma voz emergiu. A missão não acabou. O jovem congelou, reproduziu o áudio dezenas de vezes. A voz era clara, mas modulada como se atravessasse água. Ele enviou o arquivo a um fórum privado de cientistas independentes. 2 dias depois, o grupo inteiro foi removido da rede. E Daniel recebeu uma visita de homens de terno que confiscaram seus equipamentos. Antes que levassem o servidor, ele conseguiu salvar um trecho da gravação em um pendrive. Levou-o para casa, determinado a entender o que estava ouvindo. Ao ampliar o áudio, percebeu algo ainda mais estranho. Uma segunda voz, infantil, sussurrando em segundo plano. Uma voz que dizia seu nome. Daniel. Ele deixou o pendrive cair. Nenhuma criança morava nas redondezas. O som vinha direto dos fones, mesmo quando o dispositivo estava desconectado. Nos dias seguintes, começaram a ocorrer falhas elétricas em sua casa. Rádios ligavam sozinhos, e o relógio digital piscava sempre na mesma hora. 03h17, o horário registrado na última comunicação da Aquila 17, antes da explosão. Daniel passou a sonhar com o deserto. Sonhos vívidos, nos quais via uma menina de cabelos escuros andando sob o luar, deixando pegadas luminosas na areia. Em uma das noites, ela se virou para ele e disse: "Está ouvindo de novo." Assustado, o técnico entrou em contato com um jornalista que havia investigado o caso original de Emily Carter. O homem o ouviu com desconfiança, até que Daniel mostrou a gravação. Quando o som começou, o repórter empalideceu. "Essa voz", murmurou, "eu já ouvi isso antes." Revelou que, meses atrás, havia recebido um envelope anônimo contendo um fragmento metálico idêntico ao encontrado pelo Dr. Wallace. Junto havia um bilhete escrito à mão: "Ela está tentando voltar." Os dois decidiram viajar até o Novo México. Encontraram o antigo laboratório de Wallace abandonado, coberto de poeira. No meio das anotações, uma página chamava a atenção. Um diagrama de órbitas conectadas por linhas e símbolos. No centro, uma palavra: lembrança. Daniel conectou seu receptor portátil e ligou o rastreador. O sinal surgiu imediatamente. Não vinha do espaço, mas do chão sob seus pés. O repórter o encarou, pálido. "Está aqui." Seguiram a direção da interferência até o mesmo deserto onde Emily desaparecera. O vento era seco e o ar parecia eletrificado. No ponto central, a areia ainda guardava o brilho prateado das antigas marcas. Daniel ativou o receptor novamente. Dessa vez, o som não era um pulso, era uma frase: "Vocês abriram o portão." O solo tremeu levemente. Uma luz azulada começou a subir pelas fendas da areia. No horizonte, a lua brilhava mais intensa que nunca. O repórter recuou, aterrorizado, mas Daniel permaneceu imóvel, fixo na luz. "Emily!" chamou. "É você?" A resposta veio em um sussurro, tão claro quanto o vento. "Não sou só eu." O deserto inteiro pareceu respirar. Dias depois, o local foi isolado por forças militares. Nenhuma explicação foi dada. O nome de Daniel Price nunca mais apareceu em registros públicos. O jornalista que o acompanhava foi encontrado a quilômetros dali, confuso, sem memória dos últimos 3 dias. Nos relatórios oficiais, o incidente foi classificado como anomalia geológica. Mas quem viveu perto do deserto naquela noite jura que viu o céu brilhar de azul e que, por um breve instante, a lua piscou. Os meses seguintes ao desaparecimento de Daniel Price foram marcados por silêncio e medo. Nenhuma agência oficial comentava o assunto, mas dentro da comunidade científica, o nome dele começou a circular como uma sombra, o segundo homem a ouvir o portão. Pesquisadores que tiveram contato com seus arquivos passaram a relatar sintomas estranhos: insônia,
palpitações e uma sensação constante de estar sendo observado quando olhavam para a Lua. Na Austrália, um dos engenheiros da base de escuta, onde Daniel trabalhava, tentou repetir o experimento, mas o equipamento queimou antes da primeira leitura. Segundo testemunhas, uma mensagem apareceu brevemente na tela antes de o sistema colapsar. A escuta foi aceita. Enquanto isso, no Novo México, moradores próximos ao antigo laboratório de Wallace começaram a relatar eventos inexplicáveis. À noite, o deserto emitia um brilho pálido e ondas de calor subiam do solo, mesmo em temperaturas negativas. Um caminhoneiro que cruzava a Estrada 54 jurou ter visto uma menina caminhando sozinha na areia, cercada por uma luz azul. Quando se aproximou, ela desapareceu, mas o rádio do caminhão continuou transmitindo uma frequência constante, 0,33 Hz. A história voltou aos noticiários. Desta vez, porém, o tom era diferente. As manchetes não falavam mais de reencarnação ou lenda urbana, mas de uma possível anomalia geofísica global. O Observatório de Arecibo registrou um novo pulso vindo da Lua, e a intensidade da radiação refletida sugeria que a fonte estava se movendo sob a superfície. Entre os cientistas que analisavam os dados estava a doutora Evelyn Ruiz, especialista em astrofísica quântica. Fascinada pelas conexões entre consciência e matéria, ela estudou os antigos arquivos de Wallace e Emily Carter. Após meses de pesquisa, encontrou algo que mudaria tudo. O mesmo padrão vibracional das transmissões lunares aparecia, em escala menor, em amostras de água coletadas na Terra. A coincidência era impossível. As moléculas pareciam reagir às mesmas frequências captadas pelos antigos rádios. Em um relatório confidencial, Ruiz escreveu: "A vibração é universal. Se o som pode atravessar o vácuo, talvez a lembrança também possa." Determinada a provar sua teoria, a doutora viajou até o Novo México, instalou sensores em volta da área onde Daniel desaparecera. Nas primeiras 48 horas, os aparelhos permaneceram inertes, mas na terceira noite, às 03h17, todos começaram a registrar movimento. A areia vibrava e um som grave começou a ecoar pelo vale. Ruiz, sozinha, observou o fenômeno com os olhos marejados. No centro do círculo prateado, uma forma começou a emergir da areia, não sólida, mas translúcida, como vapor condensado. Aos poucos, tomou forma humana, uma figura infantil, cabelos longos, olhar sereno. "Emily, você voltou", sussurrou Ruiz, sem acreditar. A menina sorriu. "Nunca fui embora. A cientista gravava tudo." "O que é esse lugar?" perguntou. "É onde a Terra se lembra." Antes que pudesse continuar, uma segunda voz surgiu atrás da menina, masculina, distante, como um eco vindo de dentro da areia. O ciclo abriu. Ruiz recuou, o coração acelerado. Emily a observava com calma. "Ele ainda está lá", disse. "Mas agora ele se lembra de você." O som aumentou, transformando-se em uma frequência ensurdecedora. Os sensores explodiram e as luzes do acampamento falharam. Ruiz tentou correr, mas a areia começou a se mover sob seus pés, como se respirasse. Então, tudo parou. Quando a equipe de busca chegou na manhã seguinte, encontrou o acampamento intacto. Apenas a doutora havia desaparecido. No centro do campo, uma única pegada infantil marcava o solo vitrificado. Dias depois, um pacote sem remetente foi entregue ao Instituto de Astrofísica do Chile, onde Ruiz trabalhava. Dentro havia um HD criptografado. Os técnicos conseguiram recuperar apenas um vídeo de 30 segundos. A imagem mostrava a cientista diante de uma imensa planície de areia iluminada por uma luz azul. No horizonte, a silhueta de uma cápsula metálica antiga, idêntica às usadas nas missões Apollo. Ruiz olhava para a câmera e dizia com a voz calma: "O tempo é uma órbita, e nós somos o que ela esqueceu." Em seguida, o vídeo cortava para ruído branco. Depois disso, fenômenos começaram a ser relatados em outros continentes.
Estações de rádio, navios, até aviões captavam fragmentos do mesmo padrão vibracional. O som parecia seguir a rotação da Terra, como se algo a estivesse circundando de dentro. O governo negou tudo. A NASA classificou os registros como falsificações. Mas astrônomos independentes sabiam. Algo estava acontecendo. A luz agora emitia um brilho irregular, e em certas noites, uma segunda sombra podia ser vista se movendo na cratera onde tudo começara. Alguns diziam que era apenas uma ilusão óptica. Outros acreditavam que o portão havia se aberto novamente. E aqueles que ousavam escutar nas frequências proibidas juravam ouvir, em meio à estática, uma voz infantil sussurrando em várias línguas, repetindo a mesma frase. A Terra não esquece. O mundo parecia ter esquecido, mas o silêncio nunca mais foi o mesmo. Desde a noite em que a doutora Evelyn Ruiz desapareceu, pequenas mudanças começaram a ser notadas por todo o planeta. Os oceanos, antes previsíveis, passaram a emitir sons em baixa frequência, captados por hidrofones militares. Eram vibrações contínuas, idênticas às detectadas na Lua anos antes. No começo, pensaram ser resultado de movimentações tectônicas. Mas, quando o mesmo padrão começou a aparecer em lagos e até em reservatórios urbanos, a explicação geológica perdeu força. A imprensa chamava o fenômeno de o pulso azul. Religiosos falavam em sinais do fim dos tempos. Os cientistas, divididos, evitavam entrevistas. No meio desse caos silencioso, um grupo secreto de pesquisadores se reunia virtualmente sob o nome Project Reverb. Eram ex-membros da NASA, físicos, linguistas e até monges tibetanos. O objetivo, entender o que estava tentando se comunicar através das frequências. Entre eles, um nome antigo reapareceu, o de Thomas Reid. Nos arquivos desclassificados da NASA, descobriram que, meses antes da missão Aquila 17, Reid havia descrito uma experiência inexplicável. Durante um treinamento em câmara de isolamento, jurou ouvir ecos de vozes humanas vindas das paredes. Disse que pareciam memórias de pessoas que jamais conhecera. Foi diagnosticado com fadiga auditiva. Agora, décadas depois, o mesmo padrão acústico surgia na Terra inteira. O Project Reverb decifrou parte dos pulsos e descobriu que eles não eram aleatórios. Tratavam-se de intervalos matemáticos idênticos à proporção áurea, repetidos em escala sonora. Era quase como se o som fosse uma linguagem. Quando convertidos em espectrogramas tridimensionais, os sinais formavam símbolos circulares, os mesmos encontrados nos desenhos de Emily Carter. Na tentativa de compreender o que aquilo representava, os pesquisadores reproduziram o som em tanques d'água. O resultado foi filmado e estudado quadro a quadro. A água reagia, formando figuras geométricas em movimento que se reorganizavam constantemente. Parecia uma escrita viva, uma caligrafia feita de vibração. No último registro do experimento, algo aconteceu. A câmera captou um reflexo no centro do tanque. O rosto de uma criança sorrindo. A filmagem foi interrompida imediatamente. O grupo dissolveu-se dias depois, cada membro jurando nunca mais tocar no assunto. Mas a notícia vazou. Vídeos, trechos de áudios e capturas de tela circularam na internet. Teóricos da conspiração afirmavam que a consciência da Lua estava se expandindo, infiltrando-se na água da Terra. Outros acreditavam que Emily e Thomas haviam se fundido a algo muito maior, uma inteligência que usava o som e a lembrança como forma de existir. No meio desse turbilhão, uma nova figura emergiu. Uma menina japonesa de 7 anos, chamada Hana. Ela havia nascido surda, mas começou a falar de forma espontânea, pronunciando frases em inglês perfeito. Suas palavras foram transcritas e analisadas por linguistas. Entre elas, uma frase chamou a atenção. A órbita terminou. As coincidências eram demais para serem ignoradas. Quando mostraram fotos antigas de Emily, Hana apenas sorriu e disse: ela abriu o portão.
Agora eu posso ver. O vídeo viralizou, reacendendo o caso globalmente. Telejornais voltaram a falar da consciência lunar e a NASA, pressionada, anunciou uma nova missão, Artemis Novum, para investigar a região onde o brilho azul havia surgido. Nenhum detalhe foi divulgado ao público, mas fontes internas confirmaram que o verdadeiro objetivo era localizar os destroços da Aquila 17. Enquanto o mundo especulava, o fenômeno atingiu o ápice. No dia em que a missão seria lançada, o planeta inteiro sentiu o pulso. Oceanos, rios e até os corpos humanos vibraram na mesma frequência. O som foi registrado em todas as capitais do mundo. Nenhum microfone conseguiu captar sua origem. Parecia vir de dentro de cada molécula de água. Durante os 11 segundos em que o pulso durou, todas as comunicações pararam. Quando cessou, algo mudou no céu. A lua, que deveria estar cheia, exibia agora uma mancha luminosa em formato de espiral. A mesma vista pela primeira vez quando Emily desapareceu. O lançamento da missão foi cancelado. Nenhum foguete decolou. E, estranhamente, o silêncio retornou. Mas dessa vez, parecia um silêncio vivo. Meses depois, Hannah desapareceu. Em seu quarto, os pais encontraram um caderno molhado com desenhos em grafite. Um deles mostrava uma criança de cabelos escuros flutuando sobre um mar de poeira cinzenta. Acima dela, uma cápsula quebrada. E no canto da folha, uma frase escrita em inglês. Nós somos o eco. Os cientistas tentaram explicar o desaparecimento como fuga ou sequestro. Mas para os poucos que ainda estudavam o fenômeno, a mensagem era clara. Algo havia se completado. Talvez a humanidade não estivesse sozinha no universo. Não porque existissem outros seres, mas porque, em algum lugar, suas próprias lembranças aprenderam a sobreviver sem corpo, flutuando entre o tempo e o som. E em noites muito silenciosas, quando a lua brilha mais do que deveria, há quem jure ouvir um eco suave atravessando o vento. O mesmo que Emily descrevera antes de sumir. O som do próprio coração batendo dentro do vazio. A humanidade, sem perceber, havia atravessado um limite invisível. Não era mais sobre ciência, religião ou mito. O que antes era apenas um fenômeno inexplicável, agora se tornava parte do cotidiano. Equipamentos eletrônicos, relógios e até marca-passos começaram a apresentar pequenas oscilações nos mesmos horários, 03:17 e 15:17, como se o planeta inteiro respirasse dentro de uma nova cadência. Ninguém conseguia identificar a origem dessas interferências, e de forma silenciosa, governos começaram a agir. Relatórios secretos falavam sobre zonas de eco, locais onde o som parecia se dobrar sobre si mesmo, criando ressonâncias que afetavam o tempo de resposta de instrumentos eletrônicos. Curiosamente, a maioria desses pontos estava situada próxima a grandes massas de água. Em Genebra, durante uma conferência não oficial, ex-membros do Project Reverb reuniram-se pela última vez. O objetivo: discutir se a vibração que se espalhava pelo mundo era perigosa. Entre eles, um linguista apresentou uma hipótese surpreendente. As frequências formavam padrões idênticos aos fonemas de um idioma esquecido da Mesopotâmia. O mesmo que Emily havia falado quando criança, antes de mencionar o astronauta. Segundo ele, o som estava tentando falar. Os registros mostravam que, se reproduzida em sequência específica, a frequência formava palavras que podiam ser traduzidas como lembrar, regresso e união. Era como se o planeta inteiro estivesse repetindo, em uníssono, uma linguagem antiga demais para ter sido aprendida. Enquanto isso, astrônomos amadores começaram a perceber um fenômeno estranho. A Lua já não seguia exatamente a mesma trajetória. Em determinadas noites, parecia mover-se ligeiramente fora de órbita, como se respondendo a um campo de atração invisível vindo da Terra. As agências espaciais negaram qualquer alteração, mas as imagens falavam por si. Em 11 de novembro daquele ano, uma última transmissão sacudiu o mundo.
Um telescópio no Havaí captou uma sequência luminosa vinda do Mare Tranquilitatis, transmitida em código binário. Quando decodificada, a mensagem revelou apenas 3 palavras. O ciclo fechou. A partir desse dia, o pulso cessou. Nenhum sinal, nenhuma vibração. O mundo voltou ao silêncio, mas não ao mesmo silêncio de antes. As pessoas começaram a relatar sonhos estranhamente parecidos. Em diferentes idiomas, descreveram uma mesma visão. Um oceano prateado sob um céu sem estrelas. E uma menina caminhando sozinha, deixando pegadas que brilhavam e desapareciam logo em seguida. Em cada sonho, ela parava, olhava para trás e dizia: "A lembrança é a vida do que o tempo esqueceu." Alguns descartaram tudo como histeria coletiva. Outros acreditavam que o contato havia realmente ocorrido, não com uma forma de vida extraterrestre, mas com algo mais profundo, uma memória cósmica. Em um arquivo encontrado no antigo computador de Wallace, havia uma anotação não datada, provavelmente escrita pouco antes de sua morte. Dizia assim: "O universo não cria apenas corpos, mas lembranças. Cada vez que esquecemos algo, deixamos um fragmento de nós, orbitando o vazio. E quando alguém o encontra, chamamos isso de mistério." Anos se passaram. O caso desapareceu dos noticiários e dos livros de ciência, sobrevivendo apenas em fóruns obscuros e círculos de pesquisa alternativos. A humanidade seguiu em frente, reconstruindo suas rotinas, seus ruídos e seu conforto no desconhecimento. Mas de tempos em tempos, algo reaparece. Em 2029, uma sonda enviada para estudar o regolito lunar transmitiu uma imagem curiosa. No canto de uma cratera próxima ao Mare Tranquilitatis, havia marcas que não pertenciam a nenhuma rocha ou erosão natural. Eram pegadas, pequenas, humanas. O relatório foi arquivado como anomalia visual. Mas os técnicos que viram a imagem original garantem que na sombra mais profunda da foto há o contorno de uma figura e que, na ampliação máxima, é possível distinguir o reflexo de um rosto infantil olhando para a câmera. Um deles, que abandonou o cargo logo depois, deixou um bilhete na mesa do laboratório. Ela está observando, e a lua respira. Hoje, décadas depois, a marca luminosa no satélite ainda é visível em noites muito claras. Não brilha como antes, pulsa. E, se você escutar com atenção, quando o vento está parado e o mundo inteiro parece suspenso por um instante, pode ouvir o eco mais antigo do universo, o som da lembrança. Alguns dizem que é apenas ruído cósmico. Outros juram que é o coração da Terra respondendo ao da Lua. Mas há quem ainda prefira acreditar que, em algum lugar, Emily continua falando, não com palavras, nem com voz, mas com o mesmo idioma que antecede todas as línguas, o silêncio que lembra.